Glória a Deus, a paz do Senhor, amém, igreja? Oh, coisa boa, faz muitos anos que eu já não vim aqui, eu creio que uns 7 anos, na época eu estava morando em Arapiraca, mas desde então muita coisa aconteceu, tanto comigo também como com vocês, não é verdade? Então que Deus continue abençoando essa amada igreja, que é tão querida, não só em Maceió, Alagoas, mas por todo o Brasil e também fora dele, não é verdade? Porque hoje, quando foi falado que eu ia estar aqui, algumas pessoas de outros estados me procuraram e disseram assim, como eu queria estar lá. Eu disse, mas eu piso lá por você, depois Jesus lhe leva lá. Amém? E é um casal muito querido, não só da nossa cidade, mas também do Brasil. Que Deus continue abençoando. Quero agradecer a Deus pela vida do Willamis, meu amigo de muitos anos, né? Que Deus continue abençoando o servo de Deus, a todos os obreiros da casa, da Santa Obra, a esse casal, que é uma referência no nosso estado, não é verdade? E interessante, eu estava pensando aqui, antes de vir para cá, que antigamente eu falava com um colega meu e dizia assim, poxa, quando a gente vai no Rio tem muita referência, São Paulo, a gente já pregou por aqueles lugares, em outro estado, mas em Maceió não tem uma referência, um negócio, né? Aí Jesus pega um casal que ninguém imagina, né? E faz tornar referência, né? Quem faz isso é Jesus, viu? Então que Deus continue abençoando, que a casa de vocês seja um celeiro. Isso me faz lembrar de José. Deus leva José para primeiro, faz ele abrir os celeiros que estão fechados e o povo é alimentado. Assim seja na vida de vocês. Muito obrigado por me receber. Que Deus continue prosperando, amém? Desde já mandou um abraço ao nosso pastor Jacques Balbino, nossa pastora Cláudia. Deus é bom, amém? Vamos ministrar a palavra. 1 Reis, capítulo 3. Deus me deu essa palavra hoje, irmãos. E eu estava ali falando com Deus. Eu disse, Deus, normalmente itinerante já tem os seus esboços, né? Mas hoje Deus quer bradar de alguma forma para alguém através dessa palavra. É um tanto muito forte, mas eu creio que o céu tem mais para as nossas vidas, amém? 1 Reis, capítulo 3, versículo 16, glória a Deus. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. O texto vai dizer assim: Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres, Senhor meu, eu e a esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho e estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantando-se ao meia-noite, e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher, não mais o vivo é meu filho, e o teu filho é o morto. Porém esta disse, não, por certo o morto é o teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Amém? Pode sentar, igreja. Oh, glória. Senhor da glória. O Eterno sabe como você chegou aqui nesta noite. Com gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Leve tudo a Ele hoje. Quando dobro os meus
Em meio às tribulações, Ele ouviu o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, um ser humano tão... Ele vai operar justiça. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que... Diga isso pra Ele. Oh, meu Deus, Te servirei, porque comigo sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo olhar para a Sorebacamahai. Como sinal que Tu estás. Adore, adore a Ele, porque Ele está neste lugar. A presença dEle está se movendo em nosso meio. Como Deus é um Deus de coisas extraordinárias. Ele pega uma situação de Davi que a princípio parecia muito errado. E quem olhava para Davi depois de um adultério, depois de um assassinato, poderia dizer: Davi se levantar de novo, ou alguma coisa boa ser gerada de Davi de novo, não tem como. Porque normalmente alguém segura o nosso erro e diz assim: não tem como gerar de novo algo tão grande. Não tem como recomeçar de novo. Aí o primeiro filho de Davi, Deus não mente para Davi. Deus diz: Davi, eu vou levar o menino. Vai nascer, mas vai morrer. Davi jejua, Davi adora, Davi ora, Davi intercede. Mas quando Deus diz não, tem coisas que Deus, se Ele quiser, Ele pode revogar. Mas tem situações na nossa vida que Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer não. E por mais que Davi ouviu esse não de Deus, o texto vai dizer que ele continua amando a Deus. E eu estou falando para alguém aqui que tem vivido um tempo de nãos, mas está aqui, dizendo: Deus, é não, mas eu te amo, eu estou aqui. Foi não essa semana, mas eu estou aqui dizendo que o Senhor é grande. Ele é maior, sim. Aí Davi está lá e Deus: não, Davi. E o menino morre. Quem olha Davi pensa: agora ele vai entrar num luto. Agora ele entra numa depressão. Agora ele não sorri mais. Agora ele não lidera mais. Pregar não, vai não. Ele subir de novo no trono. Subir aqueles degraus até a cadeira para sentar de novo para governar. Não tem como, ele está de luto. Mas como a gente que conhece a Deus, tem horas que Deus diz assim: olha, pega essa tua situação e vai confundir no inimigo. Tem gente que entrou aqui que está doendo, está ferido, mas está dizendo: ele entrou no templo para adorar, deixou seu luto,
deixou seu lar, queria saber o pensamento de Davi. O filho está lá, foi enterrado, mas ele está dizendo: o coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto. Foi o que escolheu. Davi se prostrou, rasgou o seu coração. Deus curou a sua dor através da sua adoração. Oh meu Deus, esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora, e a qualquer momento chega, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Move a mão de Deus. Nesta noite a mão de Deus está se movimentando em teu favor. Ele para Xarabaia. Oh meu Deus. Quem precisa de consolo? Davi. Quem precisa de ajuda? Davi, porque ele está de luto. Mas o texto vai dizer que Davi vai consolar Betseba. Não estou entendendo. Tem gente aqui que está precisando de um abraço, mas você tem abraçado lá na tua casa. Tem gente aqui que chegou, que diz: Deus, eu sou coluna, por isso que o negócio está desse jeito. Davi, quem precisava de um abraço era Davi, quem precisava de conforto também era ele, de consolo. Mas mesmo assim em Deus ele consegue se levantar e dizer: me abraça, Betseba, porque Deus cuida de mim e cuida de você. Tem novidade chegando na nossa vida, e eu quero profetizar para você: a novidade de Deus te alcança hoje. Aí o texto vai dizer que em meio à dor Betseba gera. Em meio a uma perda ela consegue gerar de novo. E alguém olha e diz assim: como vai ser? Deus vai pegar todo esse cenário e vai dizer: se prepare para contar um testemunho novo. Se prepare para viver o novo de Deus, uma história nova. Eu não sei o que roubaram, tiraram de você, mas de uma coisa eu sei: o teu Deus é especialista em fazer novo todas as coisas. E o texto vai dizer que ela gera de novo. E o nome do menino é Salomão. Ela e ele dá o nome de Salomão, mas Deus diz assim: na boca de vocês é Salomão, mas da minha boca é Jedidias, porque é amado por mim. É amado por mim. Ele está dizendo assim: olha, sabe por que você não morreu? Sabe por que alguém está esperando que você não deu certo? Mas o segredo é amado por Deus. É amada por Deus. É guardada por Deus. É guardado por Deus. Esse é o segredo. Aí Deus olha para Davi e diz: Davi é esse. Esse que vai ser teu sucessor. Um improvável, o último da fila. Agora tem uma cadeira lá na frente. A matemática de Deus é diferente. Meu querido, a matemática de Deus é diferente. A tua contabilidade não bate, mas a de Deus bate. Quando eu cheguei aqui, eu via muitas caixas à tua frente. Com muita coisa guardada. Mas o céu está dizendo: diga a ele que a matemática dele não bate, mas a minha bate. Diga a ele que não se preocupe,
Olha, por esses dias, moço, tu vai ter que assinar um documento muito importante. E o céu está dizendo, diga a ele que é um tempo de dupla honra, como eu já falei. Há 3 meses atrás eu tenho bradado na terra e dizendo é dupla honra. Mas Deus também vai tratar 3 falsos na tua vida e vai arrancar do caminho para te dizer que o novo que eu tenho para a tua vida só começou. Se prepare, porque aquilo que está guardado nas caixas vai para a prateleira. É Maia Síria. Aquilo que está guardado, vai quem passar vai ter que ver, porque eu vejo como se fossem umas portas de vidro em todo lugar. E Deus manda te dizer assim: o que é teu é meu, está na minha mão. Despreocupa. Despreocupa, porque tu não vai ser envergonhado. Até tento ser chique, meu Deus. Despreocupa. Aí, amado por mim. Aí o texto vai dizer que Davi morre. Você já sabe a história, mas eu quero chegar aqui por causa do tempo. Aí Salomão começa a reinar. E há uma expectativa muito forte em cima de Salomão. Porque Davi era muito bom. É muito difícil você substituir quem é muito bom. Davi sabia usar umas ferramentas de batalha, de guerra. E quem olhava dizia assim: quem vai assumir também tem que ter ferramenta de guerra. Porque tem gente que acha que o que Deus vai fazer na tua vida precisa ser igual ao que faz com todo mundo. Tem gente que acha que a ferramenta de um que deu muito certo na tua mão também tem que ser a mesma ferramenta. E Deus está dizendo: eu levanto, eu sei qual é a ferramenta que eu vou colocar na mão. Eu levanto e sei exatamente como eu vou usar na terra, como eu vou fazer na terra. Oh meu Deus, tem gente medindo, indagando, mas Deus está dizendo: eu sei exatamente como confundir a ferramenta que eu vou colocar. Tem gente achando que a ferramenta de Salomão está na mão, espada, escudo, e Deus está dizendo: eu ajo na mente, eu vou agir na mente dele, eu vou colocar sabedoria, uma inteligência, uma ciência que ninguém vai ter, que nenhum reino vai ter. Eu vou dizer: aquilo que o céu tem reservado para você ainda não foi liberado em ninguém na terra, é inédito. Oh meu Deus, cutuca alguém e diz assim: o que Deus vai fazer inédito na tua vida. Diga: o negócio vai surpreender Maceió. Remaidorash. Agora você não comore. O que Deus vai fazer vai ser algo inédito. Irmãos, a gente é acostumado a ler as histórias dos reis na Bíblia. A gente vê que Deus coloca sempre uma ferramenta de guerra na mão do rei. Mas em Salomão a ferramenta de guerra, ah meu Deus do céu, vai ser algo que vai estar em oculto para vencer o inimigo de uma forma diferenciada. Tem gente que está crescendo no secreto, mas está crescendo. Tem gente que as ferramentas não são visíveis aos olhos humanos. E alguém está perguntando: como é que ele está dando certo? Como é que ela está dando certo? Mas por que está assim? Oh meu Deus, alguém esperando falir, está errado. E Deus está dizendo: eu te escondo na minha palavra nesse tempo. Tem gente crescendo debaixo das asas de esconderijo do Altíssimo. Quebra-se. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo sofrer contigo. Aí tu está dizendo isso para ele: do que errar, perdoa-me, porque às vezes
cobrado muito de ti. Há uma cobrança muito forte em cima de ti, do teu nome. Porque não é fácil suceder um nome. Não é fácil suceder algo de alguém que deu certo. Mas há uma cobrança tão grande. Mas o que o céu tem para ti é algo tão diferenciado. Dentro da porta de alguém, estou eu abrindo uma outra porta que tem o teu nome. Tu está dentro da porta de alguém, mas ainda não tem o teu nome. Mas aqui eu abro hoje para ti, tem o teu nome. E o céu manda te dizer: até hoje tu não tinha voz, até hoje tu não era ouvida, até hoje tu diz: Deus, eu vou ficar esquecida nessa situação. Mas há um anjo de Deus que peleja por ti, né? Interessante que ele peleja aqui dentro, mas ele peleja também em outra terra. E ele está dizendo assim: vou te dar os tesouros escondidos. Que me avácia. Tem coisa boa nova chegando na tua mão por esses dias. Não tenha medo de liberar quem deve ser liberado, porque o que eu tenho contigo é contigo, diz o Senhor. Aleluia. Vou passar. Obrigada. Há uma indagação: cadê a arma dele? Cadê a ferramenta dele? Como é que ele vai vencer exército se ele não sabe nem pegar uma espada? Como é que ele vai conquistar a cidade se o peso do escudo de um exército pesa? Sabe o que eu acho lindo, querido? Porque Deus conhece a limitação de cada um. O que para mim não é peso, para Stephanie, que parece uma bonequinha de porcelana, pode ser um peso. Ele sabe exatamente a medida que serve na mão de cada um. Mas quem não entende acha que você tem que carregar qualquer ferramenta, qualquer arma, qualquer espada. Porque Davi, as roupagens deles reais, as roupas dele sempre estavam sujas de sangue. Porque ele estava na guerra. E ninguém vai para a guerra de sapato alto, arrumadinho. Pode até ir arrumadinho, mas não volta arrumado. E principalmente se vencer uma batalha. Mas com Salomão o negócio era diferente. Deus olha para Salomão e diz assim: eu quero você arrumado. Eu não quero você com espada e nem escudo. Interessante que Salomão sabia a sua limitação. E ele vai orar a Deus dizendo: Deus, liderar esse povo não é fácil. Então eu preciso de sabedoria para isso. Só sabedoria ele pediu. Quando ele pede sabedoria, Deus diz: gostei, receba. Só que Salomão orou a Deus em um secreto que ninguém estava lá para ver, mas Deus estava. E às vezes alguém acha que você precisa ter resposta para tudo aquilo que Deus está fazendo na tua vida, mas o que é gerado em secreto, Deus só revela no tempo certo. Aí chegamos aqui no capítulo 3. O texto vai dizer que Salomão estava ali e de repente vem duas mulheres. O texto não vai mentir sobre o passado delas. O texto não vai mentir sobre quem elas são. O texto vai dizer: são prostitutas. O texto não vai dizer o nome delas, mas vai dizer o erro. E quem olha diz assim: tu vais julgar. Tu vais julgar duas prostitutas, quem sabe alguém dizia, menosprezando, aleluia, a causa. Eu estou falando para alguém aqui que está vivenciando uma causa na justiça e alguém tem menosprezado a tua causa. Mas está um Deus aqui, eu já ouvi Deus usar a boca do profeta dizer que ele é justiça neste culto. E eu tenho certeza que o Deus da justiça já está agindo aqui. Oh, glória! E ele está dizendo assim, olha, chega lá duas prostitutas e dizendo: é meu filho, e a outra: não é meu filho. Aí chega uma que diz assim: Salomão, deixa eu lhe contar uma história.
eu tive minha criança. E nós duas moramos numa casa. Veja bem, elas são prostitutas. Mas agora estão morando em uma casa, só as duas. Por quê? Estão gerando. Eu percebo que quem está gerando, mesmo debaixo de alguns ventos, tem conduta de honra. Tem posicionamentos de honra. Estão morando as duas dentro de uma casa. Por quê? Porque estão gerando. Estão para nascer duas crianças. Então, elas não estão mais naquela vida. Elas estão dentro daquela casa ali. O texto vai dizer que a primeira tem a criança. 3 dias depois, a segunda tem. A cama delas ficava no mesmo quarto. Creio eu que devia só ser uma kitnet para as duas. Então, uma tinha a sua cama e a outra tinha a outra. O texto vai dizer que as duas vão dormir no mesmo horário. Estão no mesmo ambiente. Porém, alguém se preocupa com aquilo que gerou e a outra pessoa não se preocupa. Alguém tem o cuidado de pensar, estou dormindo, mas tem promessa aqui do lado. É de noite, mas tem promessa aqui do lado. Ela vai. A casa é pequena, mas tem promessa aqui do lado. O recurso é pouco, mas tem promessa aqui do lado. Mas tem alguém do outro lado que está menosprezando, porque está olhando o cenário e está achando que gerar não é honra. O texto vai dizer que uma acorda de madrugada e quando percebe o seu bebê recém-nascido está morto, porque ela deita em cima dele. E quando ela deita em cima dele, ela tem ela pensa, ela maquina. Enquanto alguém dorme e descansa, porque está passando por um período onde está cuidando daquilo que gerou. Está dormindo. Ela pensa na sua mente dizendo, vou tirar, vou tomar, vou colocar na minha cama, dizer que é meu filho e o morto vai para ela. Eu quero liberar aqui nesta noite e dizer que Deus está desfazendo toda a armadilha preparada contra a tua casa. Alguém tem maquinado e dizendo, ela vai viver em um ambiente de morte. Mas não sabe que quem gera sabe o que está gerando. Ela maquina isso na madrugada, achando que ela não ia perceber. Quando ela acorda de manhã, que ela olha. Interessante que está no texto. Ela vê a criança e diz, meu filho morreu. Só que depois o texto vai dizer examinar. Quando ela examina, ela percebe, não é meu filho. Você precisa entender. Eu vou dizer, Jesus, do jeito que é. Leia o papel direito. Veja a proposta exatamente como está, para você não ser enganado e nem enganada. Deus mandou dizer isso para alguém. Leia o papel direito e veja a proposta, para você não ser enganado. Oh meu Deus do céu, você não vai ser enganado, em nome de Jesus. Aí o texto está dizendo que ela decide examinar. Sabe o que é isso? Alguém que não aceita perder a promessa. Alguém que não aceita perder o que se tem. Eu estou pregando aqui para alguém que tem dito, Deus, eu não aceito essa situação do jeito que está. Eu não aceito a minha casa do jeito que está. Eu não aceito o ambiente do jeito que está. Eu não aceito, Senhor. Eu estou falando para alguém aqui que disse, examinei, orei, jejuei, vi, ainda tem vida aí. Eu vou lutar pelo que é meu. Oh meu Deus, Deus está dizendo assim, lute pelo teu ministério, lute pela tua casa, lute pelo teu casamento. Examine esse negócio direito. Não assina o papel. Luta! Hey! Cutuca alguém e diz, não aceita a morte. Stephanie, eu tenho uma bebê de 2 anos de idade. Quando eu fiz 4 meses de gravidez, sabe que a gente visita muito o toalete. É um ambiente de toda grávida, mais visitado. E eu acordei às 4h30 da manhã, pastor Stephanie, e fui fazer aquilo que toda grávida faz. Quando voltei para a cama, eu pensei, não, depois de velha, na cama. Só que eu estava com tanto sono.
Aí eu fui fechando os olhos e fui até o banheiro. Quando eu abro os olhos, que eu olho, há uma poça de sangue imensa que vai do banheiro onde eu estava, na época eu morava em Portugal, até o meu quarto. Eu olhei e disse: Jesus, sabe aquele negócio? Eu não acredito. Estou abortando, Jesus? Não. Nisso eu chamo meu esposo por 3 vezes. Cauã, Cauã, Cauã. Chamei 3 vezes. Ele acorda. Quando ele acorda, que ele me olha naquela situação, ele diz: meu Deus. Quando ele diz meu Deus, eu com muita rapidez, olha, o sangue era tanto que eu tive que pegar uma toalha, meus irmãos. E eu me lembro que a gente não tem carro. Então ele parou alguém no meio da rua e disse: pelo amor de Deus, leva minha esposa ali no hospital, porque ela está perdendo o nosso bebê. E a gente entrou naquele carro, parou alguém que até hoje não sabemos quem é, mas subimos ali no hospital. Quando chegamos ali, todo aquele toque, eu disse: meu bebê está aí. E a médica dizia: não sabemos mais, se prepara, mamãe. E daqui a pouco comecei também a colocar muito líquido, sangue muito líquido. Irmãos, eu nunca tinha visto aquilo. Meu Deus do céu. E de repente me colocaram do lado de uma mulher que estava na mesma situação do que eu, mas ali tinha uma plena certeza que ela tinha perdido. Interessante, né? Normalmente quando estamos gerando, muitas vezes somos colocados do lado de quem está perdendo, para que a gente não ache que a gente não vai conseguir chegar. Eu estou falando de alguém que está no culto como esse e diz: Deus, que não acabe o culto. Deus, porque aqui é tão bom. Mas quando chega em casa tem que enfrentar aquele ambiente. Tem que enfrentar ambiente de abortos. Maia. E tudo que você tem é a palavra. Aí me mandaram para Maceió e disseram: mãe, não sabemos se está aí, mas lá para Maceió faz um ultrassom. Cheguei em Maceió, não tinha como fazer ultrassom. Me colocaram um Buscopan e eu voltei para casa do mesmo jeito, sangrando. Aleluia. Perdendo líquido. Até que a prefeita de Portugal mandou uma ligação e diga: manda para a pastora Josicleide o valor da ultrassom e manda ela ir segunda-feira para Maragogi, para ela fazer a ultrassom. E eu fui segunda-feira de 9 da manhã, fui atendida de 3 horas da tarde. Vou correr aqui para a gente concluir, porque as horas se foram. Aí o que acontece? Aquela apreensão, porque eu chego de 9 da manhã para pegar ficha. Até 3 horas da tarde, e aquele meu coração batia forte. E a pergunta que a gente faz: Senhor está vivo? Senhor está aqui? Meu Deus, a única coisa, quando estamos vivenciando isso, é a fé. A única coisa que quando estamos passando por uma situação de perda, de algo que está indo e não está debaixo do nosso controle para segurar, é a gente apenas crer que Deus faz. E eu me lembro que eu cheguei para ser atendida, contei toda a situação ao médico. Ele olhou para mim e disse assim: vamos ver se está aí. Deitei naquela maca, ele colocou o aparelho, mexeu para cá, mexeu para lá. E eu me lembro como hoje a palavra que ele disse: está vivo. Está vivo. Ah, meu Deus. Ah, Josicleide, eu cheguei neste culto. Ah, eu briguei em casa, deixei uma bagunça lá. É morte do cenário e Deus está dizendo: está vivo. Tem vida lá, luta. Aquela mulher olhou e fez assim: eu vou lutar. É meu filho que está vivo. E alguém dizia: não está morto. E ela dizia: é o meu filho que está vivo. E ela não está morto. Aí de repente ela disse: rapaz, eu vou levar a causa ao rei. Leva essa causa ao Rei dos Reis. Tu viesse aqui nessa casa, o nome já tem, dizendo que é a porta do céu. Tu viesse hoje aqui na casa da promessa, um ambiente de promessa, onde tua promessa foi gerada. Eu quero dizer que neste altar muitos estão vivenciando uma promessa que foi, aleluia, gerada, mas o ambiente é de morte, Josicleide. Mas ele está dizendo: eu te chamei para lutar. Eu te chamei para lutar pelo que está vivo, não pelo que está morto, porque o que está morto enterra, mas o que está vivo luta. Ele está dizendo: tem vida sim, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Tem vida, luta, luta. Ela conta e diz: eu vou levar o rei. Ele vai julgar minha causa. Quando leva ao rei, o rei diz: conta a história. Contou tudo de novo. Veja bem que no texto, quando ela está contando, dizendo: é meu filho, aí vem a outra e interrompe. Você está sendo interrompido e interrompida por coisas que você diz: é meu.
É meu direito. Alguém está querendo interromper a tua fala, tirar a tua fala, mas o rei está escutando. Aparentemente parece que nada vai acontecer, mas eu vou liberar de novo. O rei já está escutando a tua causa. Oxi. Ah, tá. Meu Deus do céu. E como ele está escutando, o rei está dizendo, ela está dizendo, é meu, filho. Ela está dizendo, é meu, você sabe disso. Tem gente que quer ganhar com mentira. Mas aonde há verdade, haverá liberação do céu para a tua história. O rei olha e diz, espera aí, pega a espada. Você sabe que na Bíblia a espada representa a palavra. Pega a espada, porque quem vai entrar agora na situação é a palavra. Pega o menino. Estão dizendo que é das duas? Após pega a espada e corta no meio. Dá a metade para uma e a metade para outra. Sabe o que o texto vai dizer? Que alguém agora intercede e clama dizendo, não! Pode dar para ela. Porque aquilo que eu gerei nas entranhas, aleluia, eu não vou aguentar ver morrer e nem perder. O rei olha e diz assim, essa daí é a verdadeira mãe. Que só alguém que fala a verdade abriria mão de algo para o bem próprio de alguém ser feliz. Eu estou falando de alguém aqui que tem aberto, abrindo mão de tantas coisas. Você está aqui, é uma delas. E o Senhor tem visto. O Senhor tem contemplado. E Ele está bradando aqui na noite desse dia dizendo, assim como o rei falou dizendo, eu sei quem é a mãe. Deus sabe quem está no lado da verdade. Que eu vou te amarrar o assunto. Ela olha e diz assim, é meu filho. Ela tenta ganhar a guerra no grito. Mas o rei está ensinando e dizendo, no grito você não ganha. Você ganha na verdade da palavra. Alguém está querendo gritar mais rápido, mais alto e quer que você perca o equilíbrio. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer, não perca o equilíbrio do cenário. Deus sabe exatamente onde está a verdade. Deus sabe exatamente a situação. E Ele está bradando aqui, não perca o equilíbrio. Não, mas alguém está gritando mais alto, não perca o equilíbrio. Calma, o rei está vendo, está julgando, a sentença está descendo, a espada do Espírito entrou em ação. Alguém em nosso meio que não é evangélico, levanta a mão para eu conhecer. Tem alguém que está afastado, levanta a mão. Meu Deus. Você acha que você vai parar neste culto aqui em vão? Deus criou essa situação para dizer, eu sei exatamente onde é o cenário de morte da tua vida, mas hoje eu tenho vida para liberar. Hoje eu tenho uma sentença, aleluia, de vitória para você. A palavra já tem entrado aí no teu coração e eu estou falando com alguém que já conhece. Ah, meu irmão, não, mas hoje não, meu irmão, você está no ambiente da graça, você está no ambiente da promessa. Tem justiça de Deus para você e mudança de cenário. O Deus que preservou a minha filha no meu ventre é o Deus que tem preservado a tua vida. Porque quando o médico foi falar, o médico disse assim, olha, ela está perfeita, não perdeu líquido, está como se nada tivesse acontecido. Porque aquilo que Deus dá, Ele guarda. Aquilo que Deus dá, Ele promove. Aquilo que Deus dá, Ele levanta. Aquilo que Deus dá, aleluia, é gerado, frutificado. Nesta noite, se Ele tem colocado algo, eu tenho que entregar a minha oportunidade, que eu gosto de ser muito obediente aos pastores. E hoje eu estou debaixo da cobertura deles aqui. E eu não vou me demorar. Eu quero saber quem quer entregar a sua vida para Jesus depois de ouvir essa palavra. Vem aqui na frente para orar por você. Quem é o primeiro corajoso e a primeira corajosa? Que diz, Deus, eu quero receber, eu quero sair daqui diferente, vida. Olha, irmãos, o que eu estou lhe oferecendo é muito maior do que qualquer coisa. É uma mudança total de vida. Você que está afastado, a Bíblia vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele quer mudar o quadro da história. Deus quer fazer algo no teu interior.
Fique de pé todos nessa noite. Eu sei que tem para Jesus aqui. E eu só quero insistir porque a tua vida é muito preciosa ao Eterno. A tua vida é muito preciosa. A primeira vida já está chegando. Aplauda Jesus. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritem que é para desistir. Segunda vida aqui, ó. Mas Deus está dizendo: ainda existe. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Tem vaga ainda no céu, viu? Eu já vou passar para o nosso pastor estar orando por vocês. Mas tem vaga aqui ainda para o céu. Ele começa nova todas as coisas, tá? Aonde foi teu fracasso, o Senhor vai pegar o fracasso e vai transformar em bênção. E Ele diz, ó: não acabou, se enganou quem pensou que a história afindou, se equivocou. Eu vou mostrar para quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só para impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já te aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você... Eu vou entrar no ambiente para operar com os olhos da fé, passe a enxergar.